Bom, boa tarde a todos. Eu sou Sérgio Rubio, sou gestor de laboratório na unidade de tintas e adesivos da Ipiranga Química. A Ipiranga Química é um distribuidor de produtos químicos. Nós atuamos em diversas áreas, tintas e adesivos é a unidade à qual eu pertenço. Atuamos também na área de cosméticos, borrachas, químicas diversificados, fármacos. Então a gente tem uma atuação muito ampla aí no mercado de distribuição. E apesar de não sermos produtores, né, como foi o caso da Oxiteno, que se apresentou anteriormente, nós temos um laboratório de suporte ao cliente, né? Aí no finalzinho eu tenho umas fotos aí para mostrar para vocês. E é justamente, a intenção é dar um suporte técnico para os produtos que nós fornecemos ao mercado. Não é só aquela questão de ir lá, vender e fica por isso mesmo. A gente gosta de, junto com o produto também, dar um serviço, dar um suporte, tá ok? O título da minha palestra, Dispersão de Pigmentos, Processos e Novas Tecnologias. Eu vou falar, então vou focar numa das fases do processo de produção de tinta. Então, no início, eu vou apresentar alguns conceitos básicos para vocês, né? Porque aqui a gente está na faculdade, tem estudante, pessoal, alguns talvez nunca ouviram falar em tinta de uma maneira mais profunda. Tem um pessoal que eu já vi por aí, que já está muito mais tempo do que eu no mercado de tintas, né? Vai ter um pouquinho de paciência, tá? Bom, o que é tinta, né? Aí vai um conceito bastante simples. Existem vários conceitos que você pode achar na literatura. Eu escolhi o mais simples. A ciência diz que quando você tem duas explicações sobre esse fenômeno, escolha o mais simples, né? Então vamos aqui. Definição: um líquido ou pó que após a aplicação sobre um substrato converte-se em uma película sólida, geralmente aplicada em baixas espessuras. Pode ser um verniz, ou ela pode ser pigmentada também. Quer dizer, o verniz todo mundo conhece, e pigmentada é as tintas que vocês veem por aí. Ela pode ter uma base orgânica e inorgânica. É uma definição bastante simples de tinta, né? E o que tem dentro de uma lata, né? O que tem dentro da lata? A lata aí, claro, é só um exemplo. Eu tenho o polímero, ou resina, solvente, pigmentos e aditivos. Aí eu pus um asterisco aqui, solvente e pigmentos, por quê? Existem hoje algumas tintas que elas são 100% sólidas, né? Existe processo de explicação adequado, lógico, mas ela não contém solvente. Também existe, por exemplo, hoje a tecnologia de UV. Só para controlar meu tempo, são 50 minutos a palestra? Então você me avisa, né? Tá bom. Então, hoje existe a tecnologia, por exemplo, UV, onde o que a gente chamaria de solvente, que são os monômeros reativos, eles reagem no sistema. Então, a gente considera também um sistema 100% sólido, né? E pigmentos. Se eu tiver um verniz, eu não tenho pigmento, né? Aditivos, quase sempre vai ter alguma coisinha ali, seja um dispersante, um umectante, um antiespumante, e vai por aí afora, um reológico, né? Então, basicamente, essas coisas que geralmente a gente vai encontrar na nossa tinta. Muito bem. No processo de dispersão, né, que a gente vai falar um pouquinho, vai envolver um trabalho sobre o pigmento, tá? Mas, então, um conceito básico, o que seria então o pigmento? Né? Também uma definiçãozinha simples aí para a gente entender. Uma substância que consiste de partículas as quais são praticamente insolúveis no meio de aplicação e é utilizada para conferir cor ou propriedades anticorrosivas ao sistema, né? Por que praticamente insolúveis no meio? Porque se ele se solubilizar no meio, eu não vou ter as propriedades que eu preciso do pigmento. Então, por exemplo, no caso de pigmento que eu estou usando para dar
cobertura a uma determinada superfície. Se esse pigmento se solubilizar, vocês sabem, tem um conceito químico básico, se ele solubilizar, eu vou ter então um sistema transparente, né? A luz vai passar por ali e não vai cobrir o meu substrato, né? Então, geralmente, ele tem que ser insolúvel. Ele confere cor ao sistema e algumas propriedades. Existem alguns pigmentos, que são considerados pigmentos também, que conferem propriedades anticorrosivas ao sistema. Existem alguns materiais que nós chamamos de cargas aqui no Brasil, que tem as propriedades, as características também de um pigmento, menos o fato de conferir cor, né? Ele é utilizado hoje em dia, antigamente, no início, era mais para baratear. Hoje as cargas, existem as chamadas cargas funcionais. Então ela confere alguma característica para a tinta, mas por questões de índice de refração, uma série de coisas, ela não consegue conferir cor ao sistema. Tá? Então, isso entendido, fica a pergunta: se eu pegar tudo aquilo que eu falei lá atrás, resina, pigmento, solvente, né? Aditivo, se eu pegar e misturar tudo isso aí, pego lá no meu becker, eu vou no laboratório aqui na Oswaldo Cruz, falo, opa, vou fazer uma tinta. O Sérgio falou que é aquelas coisas que tem na tinta, é só misturar. Vou lá, coloco tudo, pego a baquetinha, mexo. Eu tenho uma tinta? O que vocês acham? Tem ou não tem? Ninguém arrisca? Eu tenho uma tinta, né? Tá ali, tá tudo ali, tudo que tem numa tinta está lá dentro. Agora, vai ser uma boa tinta? Vai ser uma tinta assim com o seu desempenho otimizado? Ela não vai me dar problema nenhum? Provavelmente não. Por quê? Porque para eu chegar naquele ponto do produto que eu chamo tinta, eu tenho que passar por determinados processos, eu tenho que fazer um balanceamento de fórmula, eu tenho então que dar uma certa atenção para aquela produção, para que no final eu tenha um produto que atinja as características que eu preciso, certo? E, basicamente, falando de pigmento, eu tenho então que passar por um processo de dispersão do pigmento, ok? Depois desse processo eu tenho a completagem, que é onde eu coloco o que tiver faltando na minha tinta, mais solvente, mais resina e tudo mais. Mas nós vamos se ater então hoje só a esse primeiro processo, o processo de dispersão do pigmento, tá ok? Não vai dar tempo de a gente falar da outra fase de produção da tinta, que seria a completagem. Mas o que seria então essa tal de dispersão, né? Também um conceito bastante simples. Seria, bati minha carteira, a quebra de aglomerados de pigmento e sua distribuição em fase líquida. Aqui eu coloquei outro asterisco também. Eu não vou entrar em detalhes aqui de tinta em pó, né, pessoal, porque aí é uma tecnologia que teria que fazer outras considerações e a gente não tem um tempo para isso, tá? Mas uma tinta, ela também, devia ter falado um pouquinho lá na frente com relação ao solvente, né? Existe a tinta em pó, como o nome já diz, ela é produzida, é aplicada na forma de pó, mas quando eu faço a dispersão do pigmento na tinta em pó, eu tenho que passar a resina, ela passa por um processo de fusão, né? Então se aplica também um pouco aqui, a dispersão acaba sendo numa fase quase líquida, né? Porque a resina é fundida.